bom dia. Damos sequência aqui ao nosso evento. Na programação do seminário, que é o papel e tamanho do Estado brasileiro, nós temos à mesa aqui o ex-ministro da Fazenda, Hernani Galvez, que vai fazer a moderação ao final. E a apresentação nós temos, em primeiro lugar, o doutor professor Ernesto Lozardo, que é presidente do IPEA. Depois nós teremos o professor Gustavo Binemboy, professor titular de Direito Administrativo da UERJ. Eu farei alguns comentários finais antes de depois seguir na moderação do ministro Hernani Galvez. Então, para dar início aqui ao painel, professor Ernesto Lozardo, presidente do IPEA. Bom dia a todos e a todas. Tá bom o som? Tá ok. Bom, antes de mais nada, quero agradecer ao professor Rubens Cisne pelo convite. Quero também agradecer a presença aqui dos meus amigos, Gustavo Berenborg, prazer conhecê-lo, o Sérgio Guerra e também o nosso ministro Hernani Galvez. Antes de começar, eu queria dizer o seguinte, eu entrevistei o doutor Hernani Galvez quase um ano atrás e eu quero dizer o seguinte a ele, eu estou concluindo, já concluí o livro sobre o Roberto Campos. Eu escrevi um livro sobre o pensamento econômico do Roberto Campos, me levou quase um ano e meio para fazer esse trabalho, e no final eu tenho uma série de entrevistas. E uma das pessoas que eu entrevistei, o doutor Hernani Galvez, que foi uma entrevista incrivelmente brilhante. Pois não? Eu estava na inauguração, estava lá presente. Então eu quero muito também comunicar ao ministro que finalmente eu terminei. Estava com os revisores lendo um pouco mais do meu trabalho e foi uma maneira de colocar o pensamento econômico do Roberto Campos no lugar correto. Muito bem. Eu tive então aqui a missão de escrever um pouco sobre esse tema, o papel do setor público e privado no desenvolvimento, né? E deixa eu ver como é que eu vou aqui. Ok. Eu sintetizei 3 pensamentos que eu diria o seguinte, esses 3 pensamentos, mais ou menos, já resumem, acho que eu vou querer falar aqui. Né? Primeiro, Thomas Jefferson, que a história nos mostra que enquanto o governo cresce, a liberdade diminui. É um pouco que está sendo discutido aqui no primeiro painel. O segundo, a competição faz um trabalho mais eficiente que o governo em proteger consumidores. Thomas Sowell foi um economista de Chicago, um brilhante economista. E por último, nosso querido Roberto Campos, um empresário por excelência, o descobridor de oportunidades. Acho que por aí resume muito, acho que eu vou ter que comentar sobre o papel dos setores público e privado no desenvolvimento. Bom, eu quero dar umas ideias de contorno e como é que eu vou estruturar essa minha fala. Eu tenho que falar um pouco sobre o governo, porque eu estou no IPEA, estamos representando o governo. Um pouco do o que ocorre dentro do governo em termos de pensamento, em termos de reflexão. O que me deixa muito à vontade, porque há uma interação entre planejamento de fazenda e casa civil de uma maneira muito intensa, né? Então, é uma relação muito produtiva no sentido de entendimento do papel do setor público e da revisão das contas públicas e na proporção de políticas públicas. E o IPEA tem tido um papel preponderante na avaliação e na recomendação de políticas públicas. Bom, o que eu diria em contornos seria o seguinte, temos aí e acho que é bom nós entendermos isso, há uma passagem muito rápida do que eu considero isso é uma coisa conhecida, o que é a visão modesta e o que é a visão irrestrita, em termos de que acho que é uma clivagem entre essas duas visões, é que tem dificultado o crescimento do país. Uma visão modesta é aquela que eu digo que é o governo atual, e que coloca como um fator importante o crescimento, não gastar mais do que se arrecada, quer dizer, buscar sempre o equilíbrio fiscal. O desequilíbrio fiscal é que sempre nos traz, a história mostra todos os equilíbrios macroeconômicos e de concentrações de renda no país. Então, acho que essa é uma parte importante que nós queremos dizer, e esses adeptos a essa visão modesta são aquelas que aceitam o jogo do mercado, quer dizer, o mercado, a competitividade é por onde a economia deve se estruturar, deve crescer, né? Não é pela visão irrestrita de que o Estado não precisa ter necessariamente limites nos seus gastos públicos e que não necessariamente o mercado é a melhor forma de alocar recursos.
ele é imperfeito e o governo, portanto, tem que intervir na alocação dos recursos. Então, tem uma série de políticas que seguem em função a isto, que é a manipulação de preços, manipulação de mercados, como foi o caso do petróleo, do gás, né, que por muito tempo ficou congelado e pagamos um custo muito grande. A dívida restrita também está inserido, o contexto em que o financiamento do desenvolvimento vem pela dívida pública ou pelos gastos públicos, o que não se pensa na visão mais moderada. Não. Quem financia o crescimento é o setor privado, é o mercado de capitais que deve financiar o crescimento. O governo tem outro papel que foi apontado pelo Rubens Cisne, mas não necessariamente no tocante ao desenvolvimento, o mercado tem uma importância relevante, especialmente o Brasil, que não tem poupança suficiente para o seu desenvolvimento, tem que contar com poupanças externas, tem que também ter que contar com um mecanismo de financiamento que não necessariamente sejam os recursos da receita pública. E nesse sentido, acho que o governo Temer tem uma visão muito moderada, quer dizer, é o objetivo das reformas, que o governo tem um papel menos preponderante no tocante ao desenvolvimento. Ele pode elencar prioridades, mas em entendimento, em concerto de entendimento com a iniciativa privada, quer ser nacional ou internacional. Bom, como é que se dá essa visão modesta, né? Acho que o que nós temos construído nesse país, o que está sendo pelo menos debatido dentro do governo, é o que é mais fundamental. Não é possível crescer sem que haja uma redução drástica dos custos do capital e custo da produção. Essas são as reformas. Quer dizer, o direcionamento da reforma que estamos discutindo vai nessa direção. Eu vejo muitas pessoas comentando, cai lá, visões diferentes, mas as dificuldades são enormes em transformar um país tão ineficiente, tão pouco voltado à produtividade, torná-lo produtivo e eficiente de maneira muito rápida. Não é possível isso. Mas pelo menos o conceito, o direcionamento das reformas vão indo nessa direção. Como dizer, custo capital e custo da produção, sem o qual não é possível crescer de maneira competitiva. Basicamente é isso que nós estamos discutindo, é o que nos regra, é o que nos orienta nas proposições de políticas públicas. Bom, o primeiro ponto é a questão do teto fiscal, né? Quer dizer, o teto é importante para reduzir, de fato, não só o gasto, mas dar prioridade no gasto. O teto tem um lado didático, que é no sentido de você, bom, se eu tenho um teto, eu tenho que então discutir prioridades. É aí que as pessoas não querem discutir. Acho que tudo é possível, não é possível. Então o teto dá uma ordem nos gastos e dando como sequência o que é prioritário no tocante às questões sociais, aquilo que o Rubens Cisne apontou inicialmente, que tem gastos sociais imprescindíveis. Isso que é importante que o governo tem que atacar. Portanto, aquelas duas curvas não podem entrar num conflito. Elas têm que, pelo menos, andar de forma mais harmoniosa, tanto os gastos primários quanto os gastos da Previdência e LOAS. Seguinte, a reforma trabalhista. O grande entrave nosso, a reforma trabalhista é discutida há décadas, né? Temos, acho, agora uma reforma trabalhista, se não a melhor, a mais adequada, aquela que incentiva, acho, uma flexibilização maior no mercado de trabalho, reduzindo os custos também, não há dúvida. Ela não só a reforma trabalhista reduz custos do lado da produção, como permite maior flexibilidade e maior empregabilidade da mão de obra. Se vai aumentar a produtividade, esse é um outro lado da questão. Mas, certamente, tira do setor privado o engessamento das leis trabalhistas anteriores. Então, dá mais flexibilidade. Então, esses dois movimentos que já ocorreram, nos permite pensar numa redução no custo da produção. O terceiro item, que é o caso dos regimes próprios, regime geral e regime próprio, que é fundamental, de novo, esse que também impacta no custo do capital. Quer dizer, você continua financiando a Previdência com emissão de dívida pública, você vai continuar aumentando os juros, continuando os gastos públicos no tocante à Previdência, e certamente isso impacta na taxa de juros. Então, isso é uma maneira de onerar o capital social brasileiro. Por último, nós temos aí a reforma tributária. Ela fecha. Quer dizer, hoje o IPEA, nessas 4 reformas que eu coloquei, a reforma fiscal, a previdência trabalhista e a tributária, todas as reformas têm saído do IPEA. Nós discutimos intensamente. Tudo isso saiu do IPEA e continua saindo do IPEA. Então, o IPEA tem uma importância enorme nas reformas. Hoje estamos discutindo a reforma tributária.
No Brasil temos 2 ou 3 propostas, o IPEA tem a sua própria proposta, estamos debatendo dentro do governo, tá certo? E enfim, o que quer dizer isso, o IPEA está dentro disso? O importante é saber o que o IPEA entende por governo. O que o papel entende hoje por a questão de governança. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Sem a qual fica difícil imaginar reformas. Então, dentro do IPEA há um conceito claro, desde que nós começamos a trabalhar nas reformas, que governo, qual é o papel do Estado? É isso que nós vamos apresentar daqui a pouco, que é uma mudança também muito grande em termos de conceituação do papel do Estado, que nos orienta no tocante às reformas. Então, a reforma tributária ela tem como eixo não só a simplificação, mas a redução. Quer dizer, ela seja neutra inicialmente, mas nós visualizamos sim que com a simplificação e com a ordenação dos impostos federais, é possível que nós tenhamos uma maior inclusão de pessoas pagando imposto, reduzindo a elisão fiscal, podendo-se na frente termos, inclusive, a redução de carga dos tributos no país. Não imediatamente. Inicialmente, a ideia do governo é ter uma reforma tributária mais simplificada, mais simples. Estamos discutindo o IVA, é uma maneira, o IVA estadual, o IVA federal, estamos debatendo isso dentro do governo. Estamos alinhando melhor a proposta do deputado Hawley com algo mais consistente, então nós estamos debatendo com ele. Infelizmente, é um deputado que tem aceitado nossas sugestões, está aberto às nossas avaliações. O IPEA tem uma vantagem que o outros não tem. Nós temos uma massa de dados que pouca gente tem, né? Então, nós conseguimos simular as diferentes medidas tributárias, qual o impacto disso na economia, então, quanto na arrecadação e na eficiência da arcão dos impostos tributários. Então, são 4 reformas que estão dentro do IPEA e que isso certamente, apesar das dificuldades que estamos passando, se elas forem aprovadas, tanto a Previdência quanto a tributária, o presidente da República tem nos dito que ele vai sim passar também a reforma tributária, mas nós vamos ter um país um pouco melhor que temos hoje, menos confuso, acho que com uma perspectiva de uma redução de tanto do custo de capital quanto do custo da produção, que vai nos permitir ser um país mais competitivo e menos ineficiente, como nós comentou aqui na primeira parte dessa apresentação. E por último, as políticas públicas horizontais que permitam a inserção da economia na cadeia global de valor. Essa é outra proposta que o IPEA tem trabalhado intensamente, de que hajam políticas horizontais, quer dizer, não verticais, que você olhe a inserção de todos os setores na cadeia global de valor. Então, o IPEA está dando ao governo o respaldo técnico, quantitativo e de reflexão importante para as reformas, né? Isso está dentro do nosso espectro de trabalho. Então, uma maneira, então, de você modernizar a economia é a abertura econômica. Mas não se abre de qualquer forma. Uma outra alternativa do IPEA é que nós hoje temos um acordo de trabalho com o Itamaraty, fizemos depois de muito tempo. A menina que eu cheguei no IPEA, foi a primeira coisa que quis fazer, era assinar um acordo de trabalho com o Itamaraty para assessorar o Itamaraty nos acordos bilaterais de comércio. O Itamaraty não tem equipe para isso, o IPEA tem essa equipe. Então, hoje nós somos o respaldo das negociações de comércio do Itamaraty é o IPEA. Então, nós estamos também com uma equipe excelente, né, assessorando o governo o que é possível não fazer no termo dos acordos bilaterais de comércio, com o objetivo de abrir de forma harmoniosa a economia brasileira. Não se abre de qualquer maneira. Então, o IPEA tem tido cuidado, preservando a redução do custo de capital, custo da produção e tornar o país mais eficiente. Abertura para onde, com que países, com que produtos, com que eficiência, é isso que o IPEA está olhando. Tá? Então, nós estamos debruçados nessas questões. Bom, então essa visão moderada nos leva a quê? A construção desse papel do governo, né, do governo mais eficiente, é que tem que nos levar a isso, a inflação em torno da meta, buscar sempre o superávit primário e ter um câmbio flexível. Isso nos permite ter uma economia mais flexível no tocante às mudanças, quer interna, quer externa, e ganhar competitividade internacional. Bom, essa é uma outra coisa que é realmente importante, quando eu disse, quando nós trabalhamos no Conselho de Reformas, como é que a gente entende o governo, né?
Isso foi uma discussão grande dentro do IPEA e acho que isso está bem consolidado, né? Tivemos até então a ideia, e foi uma coisa difícil até, hoje não, né? Hoje está mais acessível esse diálogo, não ter o governo como um vetor do crescimento. Esse foi o grande erro que o país teve no passado. O governo é o vetor do crescimento, o Estado é o vetor do crescimento. Não é vetor, né? O vetor leva você a ter a situação de que, se ele é vetor do crescimento, ele tem que ter recursos para isso. Então, portanto, aí está a dívida interna e externa no passado, os gastos fiscais desmensurados, sem políticas públicas devidamente avaliadas em termos de custo-benefício. Se ele é o vetor, ele é o provedor, mas é um provedor com uma série de restrições, como colocou o Rubens Cis no começo, né? Ele é provedor em algumas questões, ele é provedor, né? Mas não por toda a assistência social, não por todo o empreguismo no país, não se trata disso. O que nós temos conceituando é que o Estado tem um papel de articulador do desenvolvimento. Isso muda muito de figura. Então, você tem um plano de desenvolvimento, tem uma série de reformas de um plano de desenvolvimento, ele vai articular esse desenvolvimento com o mercado privado, com o mercado. Aí faz sentido as privatizações, aí faz sentido as concessões. Então, o Estado entra num papel de ser, no caso, moderador do desenvolvimento. Ele articula o desenvolvimento com os seus bancos públicos e com os bancos privados e com a comunidade internacional. Então, é nesse sentido que nós estamos caminhando numa reformulação do papel do Estado, que é importante também no tocante às reformas que estão sendo elaboradas. Bom, algumas realidades, só para já é conhecido muito bem isso, a produtividade brasileira, né, de 1980 para cá, ela vinha crescendo, ela mergulhou e nunca mais cresceu. O que foi exatamente isso, né? O fim do milagre foi o fim da produtividade, né? Foi o papel do Estado assumir um papel também de o vetor do crescimento, financiar crescimento com dívida pública ou com os gastos fiscais, né? Deu nisso aí, quer dizer, nós perdemos produtividade. A resposta é essa, perdemos produtividade. A recuperação da produtividade, vamos estar falando daqui a pouco sobre isso. Então, e tem os outros países lá, tem a China disparando, a Coreia, os Estados Unidos, o México abaixo de nós, mas o Brasil se encontra nessa situação. Então, o nosso objetivo, vou falar no final, o que estamos fazendo, como recuperar a produtividade. Não é uma coisa tão simples, mas eu vou elencar para vocês como que o IPEA e o governo está, então, debruçado na recuperação da produtividade dos fatores de produção. Pois bem, dois fatores, como é o tema aqui, o papel dos setores público e privado no desenvolvimento. No médio e curto prazo, temos dois fatores relevantes. Além das reformas que eu já mencionei, crescer como? Que tem um arranjo interno. Esse arranjo interno passa pelo ambiente de negócio e pela infraestrutura. Eu vou falar sobre isso agora. No tocante esse ambiente de negócio, é algo que realmente nós não encontramos em um caminho de solucionar rápido. Isso vai ser demorado, mas está na agenda de governo, na melhoria do ambiente de negócio interno. Como fazer isso? Então, o que nós temos é o seguinte, o ambiente de negócio, nós temos três agentes atuando, pessoas, empresas e governo. O atrito se dá aqui nesse meio. É aí entre governo e empresas é que a relação fica nebulosa, né? Então, você tem uma série de ineficiências no ambiente de negócio que trava os negócios, trava os investimentos produtivos na iniciativa privada, né? E o governo tem que assumir uma série de funções porque o setor privado não responde. E não responde porque o setor público atrapalha. Então, essa que é a situação. Não é que o setor privado ele não se interessa, ele tem medo. Na verdade, é uma restrição de risco envolvendo os negócios privados. Então, a relação, não vou entrar nos detalhes, mas são claros essas relações. Mas, por exemplo, nós estamos trabalhando intensamente na questão da burocracia no tocante aos impostos, né? Então, na reforma tributária, reduzir muito a burocracia dos impostos nas empresas privadas, simplificação. Segundo, é o tempo de abertura e fechamento das empresas. As dificuldades de importação e de exportação. Então, há uma série de temas que já estão postos no governo,
e que nós estamos trabalhando um por um. Alguns eu vou mostrar em seguida. Então, no ponto macroeconômico, nós temos restrições de ambiente e negócio, macro e micro. São dois cenários. No âmbito macro, é importante ter estabilidade política que nós não temos hoje. Hoje é uma situação bastante instável, né? Mas isso é importante que se recupere a estabilidade política, né? A questão do risco do país. Os empresários hoje têm uma percepção de um menor risco se as reformas acontecerem. Então é importante que hajam as reformas, as 4 reformas que eu mencionei, para que essa percepção do risco seja bem menor no Brasil, né? E as condições de financiamento, regras de grandes projetos. Vou falar isso daqui a pouco no tocante à infraestrutura. Então, na questão de financiamento, o que é relevante é o seguinte, é ter a segurança de que a taxa de juros real permanecerá baixa e estável ao longo prazo. Que haja uma perspectiva de longo prazo de que as taxas de juros permanecerão estáveis, assim como a taxa de inflação. As reformas que poderão proporcionar isso. Caso contrário, nós não teremos essa perspectiva de estabilidade de taxa de juros, muito menos de inflação. Do lado microeconômico, são as regras de procedimento de pagamento de impostos. Então, a nossa reforma tributária é de simplificação dos impostos, da maneira mais... O IVA é o que vem se tomando maior volume da nossa reflexão dentro do governo. Então, o IVA federal, inicialmente, possuindo depois um IVA estadual, mas estamos discutindo essa composição da reforma tributária, mas o centro da conversa é a simplificação da arrecadação tributária e procedimentos administrativos e públicos que atrapalham muito a vida das empresas. Também tem uma comissão dentro do PIPEA que nós estamos trabalhando no sentido de eliminar gargalos que impedem as empresas privadas de serem mais competitivas, ou seja, gastam um tempo enorme com atribuições públicas que não deveriam estar ali. Houve uma mudança no critério de avaliação de doing business no mundo, né? Só que não afetou o Brasil. Isso aqui não é real. Vocês vão ver que o Brasil ocupava, lá em 2008 para 2009, a posição era 125 de 150 países. Então parece que essa curva crescente é Brasil crescendo, está lá hoje 116, mas não é real. Eles modificaram o cálculo, colocaram alguns índices que nós já temos. Por exemplo, energia limpa. Nós temos energia limpa. Isso não afeta o Brasil. Então, se nós tirarmos os ingredientes novos que nós já somos dotados, não afetou nada o Brasil. O Brasil continua a mesma posição. A posição real do efeito do Brasil é essa aqui da linha pontilhada. Ou seja, em termos de ambiente, não mudou nada. Mudou o critério, mas são os mesmos. Não mudamos absolutamente nada. Isso é uma coisa importante a ser verificado, embora apareça lá no relatório que o Brasil, a rede melhorou sua posição no ranking, na verdade não, efetivamente nada. Não aconteceu absolutamente. Eles incorporaram certos índices, são outros 12 pontos que foram adicionados, mas que o Brasil já possui esses 12 pontos, já estão aqui dentro de maneira consistente. Então não nos afetou absolutamente nada. Então só para não... Essa é mais uma informação elucidativa de qualquer outra coisa. No tocante ao que estamos então fazendo para melhorar o mundo, o ambiente de negócio brasileiro, é a instalação do Portal Unificado para o Comércio Exterior. A primeira coisa foi requisitado a nível internacional, isso já está no Ministério no MIDIC. A simplificação dos processos de abertura de empresas, a unificação de registros trabalhistas e a simplificação tributária. Assim, esses 4 grandes eixos é que estão nos orientando para melhorar o ambiente micro de negócio no Brasil. No tocante ao macro, nós já falamos, são as reformas, né, importantíssimas, as concessões e privatizações que também já foram colocadas aqui. Então, só acrescentaria no meu slide a questão do que já foi também debatido, é a questão das concessões de privatização. É importante, sim, o processo de privatização. Alguém mencionou aqui, as estatais ainda continuam sendo um foco de corrupção, de ineficiência, e o Manuel Pires citou uma coisa que é relevante. O funcionário público, a pessoa pública não tem a competência da área privada para resolver os mesmos problemas. Ele vive em outro mundo, são muito completamente distintos. Então não cabe, a privatização exige que seja entregue totalmente à iniciativa privada para ganhar mais eficiência. A questão colocada aqui, eu concordo, o Estado tem que ser eficiente. Se ele é grande ou pequeno, é eficiente. Se for eficiente, é o que nos interessa. Vai ser muito difícil nós transformar esse país, o Estado do tamanho que ele é hoje,
em 20% menor, nos próximos 20, 30 anos. É impossível, eu acho muito difícil isso. Mas torná-lo mais eficiente já é um ganho importante. O tamanho virá com o tempo, mas a eficiência pode se ganhar no curto espaço de tempo. As reformas e a privatização e concessões é um caminho correto de aumentar a eficiência do Estado. Bom, chegando então, aí vou simplificar. Tem 2 slides aqui que eu vou falar rapidamente sobre a questão da infraestrutura, a questão conceitual. Infraestrutura, o Brasil está tendo problemas, melhorou recentemente. Primeiro, tinha os projetos mal desenhados, economicamente mal realizados, projetos ineficazes e que necessitavam recursos subsidiados, essencialmente subsidiados do BNDES. Isso tudo atrapalhou muito o processo da infraestrutura no Brasil recente, né? Então, primeiro, a própria forma com que se abraçou os projetos de infraestrutura, como sendo a salvação nacional, e tendo o BNDES como principal financiador, deslocando o mercado privado, foi uma coisa realmente que o custo foi muito alto para o país. Está aí o custo. O custo é esse, né? Uma dívida enorme, o BNDES não, de fato, entregou o que foi prometido, nem o governo, e estamos, de novo, recuperando esse projeto de infraestrutura, que é o fundamental. Então, nós temos 2 coisas só para lembrar. Tanto o ambiente de negócio como a infraestrutura são os 2 motores de curto prazo que poderão movimentar o desenvolvimento econômico brasileiro. Não vou entrar nos outros segmentos, como o tema é desenvolvimento, eu diria assim, tanto o ambiente de negócio quanto a infraestrutura são os 2 grandes eixos para o nosso desenvolvimento no curto e médio prazo. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, são mecanismos de financiamento, né? Nós temos recursos, sim, temos recursos no Brasil, mas são todos de curtíssimo prazo. Então, o descasamento entre ter recurso no país, quase 3,5 trilhões de reais, são todos gerados no curto prazo, não é? Quando você precisa de um grande parte de recursos de longo prazo. O país não tem esse mecanismo ainda de transferir recursos de curto para o longo prazo, né? E são curtíssimo prazo, na verdade. Então, há uma deformação no sistema financeiro que não foi feito para financiar a produção, não foi feito para financiar o crescimento econômico. A deformação veio por conta de financiar as contas do governo federal, né? Os déficits públicos. É uma deformação que vem de décadas, né? Estamos tentando reverter essa maneira de financiar o desenvolvimento econômico brasileiro. O que se tem, na verdade, ainda é uma certa restrição, e acho que nós vamos resolver isso em breve, que nós precisamos, para que haja recurso de longo prazo, temos que harmonizar a tributação sobre os títulos privados e títulos públicos. Há uma certa desarmonização, né? A tributação ele deixa a curva torta. Então, há no Ministério da Fazenda já a preocupação e estudos muito avançados de como harmonizar a tributação sobre os títulos públicos e privados. Quer dizer, haja uma curva de longo prazo ascendente, que aumenta o risco, aumenta a taxa, e a tributação deve acompanhar esse tipo de curva, né? O que nós não temos hoje. Então, tem a LCA, são países isentos, curto prazo, então isso trunca toda uma curva de longo prazo. Então, essa é uma coisa importante. Então, ter hoje em dia projetos de longo prazo com a estrutura de juros que temos atualmente é impossível, é muito difícil isso. Então, temos que harmonizar a curva de juros para que haja, então, sim, oferta de recursos de longo prazo no país. Isso é uma coisa, isso está dentro do nosso entendimento. Nós contribuímos diretamente nesse processo, criando, nós que eu digo assim, o IPEA, criando novos instrumentos de financiamento de longo prazo, de forma diferente. É o seguinte, o emissor do papel para financiamento não é, no caso, uma SPE, não é o BNDES, é o banco privado. Então, ele vai assumir risco também no financiamento da infraestrutura. É um papel muito interessante. O setor público e privado se olhando, se equacionando na obtenção de recursos para financiamento de longo prazo. Esse instrumento chama letra financeira de financiamento de longo prazo garantido. É uma letra de infraestrutura. E já está criado isso aqui, falta só a regulamentação desse instrumento. Mas é uma interação entre setor público e privado, né, no financiamento de longo prazo. É muito interessante que um outro dia eu posso vir aqui explicar esse instrumento, em que o setor público, o BNDES, entra para acertar o ajuste da taxa interna de retorno. Ele não vai financiar 50%, coisa muito pequena, ele vai só entrar para acertar
a taxa interna de retorno, se alguma mudança houver no meio do caminho, uma mudança de demanda para um determinado projeto de infraestrutura. Eu vou passar rápido para não atrasar, qual é o nosso pipeline. Em termos de pipeline, no Brasil nós temos um total de 145 projetos de infraestrutura, dos quais 56 leiloados ou renovados. Estão aqui na área de aeroportos, portos, aeroportos, óleo e gás e energia. Esse é os primeiros que já foram um investimento previsto de 33,7 bilhões. Então esse é o nosso, isso já está isso já foi encomendado, isso já está realizado. Falta uma outra dimensão, que são isso que é o total, está aqui descrito, o que é a concessão, o que são os terminais portuários, nosso investimento aqui são 33,7 bilhões, isso já está encomendado na setor privado. E o segundo é o que está ainda por vir. São mais 89 projetos, dos 140 e pouco, são 89 projetos, um total de 103,8 bilhões de reais, né? E temos logística como infraestrutura, energia. Rodovias, ferrovias, lá são 19 energéticos, petróleo e gás são mais 3, mineração são mais 4, as aeroportos são 17, então aqui estão todos os demais, o pipeline restante, ainda que temos de infraestrutura, que se pretende ter essas licitações ou concessões ao longo do próximo ano. Então a carteira é boa. O que é mais interessante nessa carteira é que são projetos bem elaborados. Isso é o que difere do que nós tínhamos no passado. Projetos mal elaborados, sem a relação de demanda muito clara para aquele projeto no futuro. Hoje não. Demoramos para fazer esses projetos todos, mas temos uma dimensão da demanda futura mais clara do que está no passado. Você imagina investir numa rodovia, numa ferrovia por 20 anos, sem saber claramente se a demanda estaria lá daqui a 20 anos. Quem paga esse custo? Isso não estava claro, né? Hoje não, nós temos uma certeza maior. Então a pessoa, quando era assim, dimensionava uma infraestrutura sem claramente o risco envolvido naquilo, né? Não só ambiental, não só questões ambientais ou do marco regulatório, mas também de demanda. Isso está muito... Então vamos partir para projetos já existentes, já conhecidos, e os que são estruturantes de fato não aconteceram ainda, né? Vão acontecer. Então acho que nós temos hoje uma regulamentação que está sendo modificada, tem uma dimensão melhor da demanda. Acho que estamos muito mais com o pé no chão hoje que estávamos algum tempo atrás. Okay. Bom, por último é o seguinte, alguém falou aqui na primeira parte que o país não tem um projeto de nação, não tem um projeto futuro, né? E o Rubens Cisne apontou com muita propriedade que o planejamento virou uma palavra ruim no país, né? Eu não sei bem porquê, mas acho que muito por conta, talvez, da intervenção pública. Bom, quando o presidente Temer assumiu a presidência no ano passado, eu fiz a seguinte pergunta para ele: presidente, suponho que até março de 2017, então no ano passado, não tem nada que aconteceu daí para frente, né? Eu falei, suponho que março do ano que vem o senhor aprove todas as reformas, a tributária, a financeira, a trabalhista, a previdenciária, e daí? Para onde vai o Brasil? Que discurso vai ter apresentar? Para onde vai o país? Ele falou, tem razão, então nós precisamos ter um projeto de país, né? Então ele me pediu que eu fizesse isso. E o IPEA já executou uma parte do projeto. E foi também um exercício difícil dentro da casa, que a casa ainda veio como um estudo, ainda veio com um espírito de política industrial, né? De fazer política industrial, né? Isso é coisa do século passado, né? Coisa muito antiga. E veio com uma outra proposição, não é mais política industrial, é muito diferente do que fazer, né? E fizemos. O foco eu vou mencionar daqui a pouco como foi esse projeto. O presidente anuncia, esse mês, acho que deve anunciar esse programa, esse projeto de desenvolvimento do país. Eu vou discorrer um pouquinho para vocês. Bom, tá, eu vou correr com isso. Então é o seguinte, o importante é que o IPEA resgata o seu papel de estrategista. Ele perdeu isso ao longo dos últimos anos, né? E resgatou também o seu papel de propositor de políticas públicas.
resgatou também o seu papel de avaliação e proposição de políticas públicas, custo-benefício, está aí. Do que é um projeto de médio e longo prazo e quais são as características dele. Tem como meta, né? Mas não tem prazo. Vou dizer como é que ele vai funcionar. Dobrar a renda per capita, inclusão social, desenvolver e absorver tecnologias estruturantes. Mas o eixo desse projeto chama-se produtividade. Então nós tivemos assim, 19 primeiros temas que foram desenvolvidos, desde educação, saúde, a infraestrutura, a tecnologia, vários setores, e que se buscou como melhorar a produtividade de cada segmento. Então é um projeto propositivo, ele não é meramente de diagnóstico. O diagnóstico é muito pequeno nesse projeto. O IPEA fez, ele mais que coordenou do que executou, né, o projeto. Nós convidamos mais de 100 pessoas, todos doutores, no país inteiro, para discutir sistemas. Foram pequenas comissões, pequenos workshops, e foram montados esses workshops, debatendo e propondo, tudo voltado à produtividade. Então, se for notar, são um projeto que tem inúmeras sugestões de como aumentar, melhorar a produtividade nos mais diferentes segmentos da economia brasileira. Então, há um projeto, não só a questão da inserção global do Brasil que está lá, mas todos os mais setores, tanto a agricultura, a indústria, no setor industrial, tecnologia. Não tem política industrial, tem política de tecnologia e inovação, não tem política industrial. É tecnologia e inovação dos mais diferentes segmentos da economia brasileira. Bom, estou terminando. E para que vai ser esse projeto? O mais interessante é que vai se tornar uma resolução de governo. Esse projeto do IPEA tem um segundo volume ano que vem. Ele vai ser o direcionador das políticas públicas brasileiras. Então, olha que passo está mudando. É por meio de uma regulação federal, o IPEA passa a ser o responsável para subsidiar políticas públicas de médio e longo prazo, tanto para o PPA como para o orçamento público. Então, nós vamos ter olhar um país para frente, aonde vamos chegar, isso é uma coisa que tem uma dinâmica própria, que eu chamo, é uma estratégia adaptativa, o mundo vai mudando, nós vamos mudando também, mas o direcionamento ficou claro, que é a produtividade. E esse é um documento que vai servir tanto para o PPA como para o Orçamento Público Federal. Aqui eu encerro, porque eu acho que eu falei bastante. Muito obrigado. Queria agradecer ao presidente do IPEA, professor Ernesto Lozardo, pela apresentação. Passar a palavra ao querido amigo, professor Gustavo Benemboy, mestre pela Universidade de Yale, doutor pela Universidade da UERJ, professor titular de Direito Administrativo da UERJ. Bom dia a todos. Quero iniciar agradecendo à Fundação Getúlio Vargas, tanto a Escola de Direito como a IPGE pelo convite, dizer que é um prazer, uma satisfação participar desse colóquio. Saudar o meu querido amigo, o professor Sérgio Guerra, primeira vez que eu o encontro já na condição de diretor da Escola de Direito, já tendo recebido o bastão do nosso querido professor Joaquim Falcão. Quero dizer que tenho certeza que a comunidade jurídica brasileira continuará desfrutando da contribuição muito relevante em termos de excelência, sofisticação e independência intelectual da Escola de Direito, que é uma grande realização da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, também em São Paulo, que beneficia a todos nós, operadores do direito. Saudar nosso ministro, Hernani Galveias, cumprimentá-lo pela realização, que é a publicação da sua autobiografia profissional, e também o professor Ernesto Lozardo, presidente do IPEA, a quem tive muito prazer e proveito de ouvir nessa manhã. Eu, logo que sentei-me aqui no painel, ouvi do ministro Hernani Galveias a provocação de que deveríamos continuar falando mal do governo. E, ao ver aqui um representante do governo na mesa, me lembrei de uma anedota que se conta sobre Voltaire, que era um agnóstico militante. Disse que ele, já no leito de morte, foi convencido por um amigo católico a receber um padre que lhe daria a extrema-unção. E aí o padre, lá no seu papel, disse: meu filho, vamos começar então negando o diabo 3 vezes. Eu preciso que você negue o diabo 3 vezes. Aí o Voltaire, meio que gaiato e meio que preocupado, disse: seu padre, nesse momento derradeiro da minha vida, eu penso que não é boa hora de fazer novos inimigos. Pensei a mesma coisa diante aqui da presença do Ernesto na mesa.
mas fiquei feliz em perceber que, sob a sua direção, agora o IPEA é parte da solução e não mais parte do problema. Fico muito feliz e animado de ouvir essas proposições e essa retomada do papel do IPEA no planejamento de médio e longo prazo do nosso país. Eu me perguntei, antes de preparar essa exposição, qual seria o papel de um jurista num debate como esse. E cheguei à conclusão de que eu não deveria me arvorar aqui na condição, como já o fizeram outros expositores, de defensor de um Estado maior ou menor, e nem tampouco apenas de fazer a defesa de um Estado eficiente. Me parece uma afirmação importante, mas um tanto genérica. Eu seguiria a linha que tem uma relação muito próxima com o diagnóstico do professor Ernesto em relação ao macro e ao microambiente de negócios no país, sobre qual tem sido e qual deve ser o papel do direito público como um conjunto de regras que ordenam o funcionamento do Estado brasileiro em relação ao problema do desenvolvimento. E o que eu tenho a dizer é que o meu diagnóstico, lamentavelmente, não é dos mais positivos. Eu tomo aqui como um marco teórico, sem nenhum compromisso de provar as suas teses, mas como um marco inicial, a obra conhecida de todos, do Friedrich Hayek, que foi Prêmio Nobel de Economia de 1974, que faz uma relação entre os sistemas jurídicos e o nível de desenvolvimento econômico das nações. A tese do Hayek, que é muito contestada, é a de que os países ligados à tradição da common law, a tradição anglo-saxônica, por terem um sistema que valoriza a segurança jurídica, protege melhor o direito de propriedade e as relações contratuais, fazendo com que o ambiente de negócio seja mais estável, previsível e, consequentemente, diminuindo os custos de transação da economia, promovendo maior eficiência e facilitando investimentos que geram desenvolvimento. Não é meu objetivo questionar nem defender essa teoria, mas me parece que o Brasil, filiado à tradição oposta, que é da civil law, a tradição romano-germânica do direito legislado, de maior independência dos juízes, tem sido um caso paradigmático de descontribuição do direito público ao desenvolvimento. Eu dividiria esse meu diagnóstico em 3 partes para falar de 3 aspectos do direito público brasileiro que dizem respeito primeiro, a estrutura da regulação econômica no país, segundo, a estrutura do controle público no país e, terceiro, a atuação do Poder Judiciário, para concluir que o valor segurança jurídica é um valor pouco promovido, pouco respeitado, talvez em prol de uma maior preocupação do país com a promoção de justiça social, de redistribuição de renda e oportunidades e assim por diante. Mas o meu ponto fundamental é que, ao descurar, ao não zelar adequadamente pela segurança jurídica nesses 3 campos, o país não só não dá, através do direito, a sua contribuição ao desenvolvimento econômico e social, como deixa de cuidar de uma condição fundamental de possibilidade de qualquer ideia de justiça. E, ao fazê-lo, ficamos sem segurança jurídica e sem justiça social. Então, vamos lá. O primeiro aspecto que eu abordaria em relação ao problema da segurança jurídica no país diz respeito à nossa estrutura de regulação econômica. Por regulação econômica, eu tomo em sentido amplo todas as instituições que participam do estabelecimento de regras jurídicas que pautam as decisões empresariais, tanto no campo privado, propriamente dito, como no campo público em relação às atividades empresariais sob controle estatal. Nós sabemos que o Brasil, pelo menos desde meados da década de 90, o governo Fernando Henrique Cardoso optou por uma estrutura de poliarquia administrativa. Investimos nossos melhores esforços na constituição de estruturas administrativas
de certa forma inspiradas no direito anglo-saxônico, agências reguladoras que nasceram na Inglaterra e ganharam espaço, proeminência e autoridade e legitimidade nos Estados Unidos da América. E criamos, no âmbito federal, agências setoriais encarregadas da regulação tanto de setores de infraestrutura como de outros setores que, pela presença endêmica de falhas de mercado, necessitariam da normatização e da atuação fiscalizatória e sancionatória do Estado. A ideia dessas agências era exatamente criar um espaço de atuação do Estado de reserva técnica, imune às influências político-partidárias e que pudesse justamente, sob essa inspiração do modelo anglo-saxônico, promover maior segurança jurídica, ou seja, previsibilidade sobre as regras aplicáveis para orientar a tomada de decisões pelos agentes privados e pelo próprio Estado, pelo Estado empresário, e, por outro lado, estabilidade em relação a essas regras pautadas por critérios técnicos. O meu diagnóstico, a minha avaliação é de que o Brasil fracassou severamente nesse desiderato. E lamento isso porque, desde o início, fui um entusiasta, como o professor Sérgio Guerra, do desenvolvimento dos conceitos da regulação econômica e da sua absorção pelo mundo do direito, que até então era alheio a esses conceitos. Quer dizer, o convívio numa faculdade de Direito com especialistas em análise econômica do direito, o diálogo interdisciplinar com economistas que conhecem os setores econômicos regulados, nos oferecia, de um lado, um desafio e uma grande oportunidade de dar uma contribuição relevante no plano do direito público para tornar esses setores mais eficientes e alavancar o seu desenvolvimento. A minha percepção é de que, após um início promissor, sobretudo nos últimos 13 anos, as agências reguladoras passaram por um processo de departamentalização, se tornando verdadeiros órgãos de governo, colonizados pelas estruturas político-partidárias, a ponto de se saber exatamente quem era o indicado de qual partido da base do presidencialismo de coalizão em qual agência reguladora, e sem nenhuma vinculação ao histórico profissional dos ocupantes desses cargos. Muitas vezes, os diretores dessas agências eram ex-parlamentares que não tiveram êxito nas eleições passadas, muitas vezes pessoas sem nenhuma tradição naquele setor econômico regulado e sem nenhum conhecimento técnico, o que acabou criando uma certa desvalorização e um certo sucateamento institucional nas agências reguladoras no país. Isso, por si só, já é um fenômeno grave, porque são órgãos caros, com uma estrutura institucional pesada. Seus diretores têm mandatos fixos, dos quais só podem ser demovidos por justa causa, exercem um papel muito relevante na articulação com o governo, com a sociedade civil e com o mercado, e, no entanto, passaram muitos anos, mais de uma década, tendo a sua atuação, é claro, com as exceções honrosas que, a meu ver, comprovam a tese, fazendo o papel, ora, de instrumentalizar apenas decisões políticas de governo, como se fossem ministérios, órgãos governamentais propriamente ditos, ora capturados por a atuação organizada de determinados setores do mercado. Ou seja, tudo que não se espera de um ente regulador independente é o que foi feito nos últimos anos no Brasil. A isso se somam problemas estruturais, conflitos institucionais entre agências. É muito comum haver uma insegurança jurídica decorrente de uma regulação contraditória no setor de energia, por exemplo, entre a ANP e a ANEEL, ou normas incompatíveis da Anatel com portarias do Ministério das Comunicações, enfim, problemas de coordenação e de articulação entre esses entes, e também conflitos entre o próprio legislador e as agências reguladoras. Falávamos antes do início da exposição, por exemplo, muito comum o setor que perde uma regulação numa batalha no âmbito da agência conseguir, através de um lobby no Congresso Nacional, e vice-versa. Quando a decisão não passa no Congresso Nacional, muitas vezes se busca na agência essa solução. Há uma indefinição no país sobre esses contornos e, invariavelmente, a discussão acaba no Poder Judiciário, normalmente vai até o Supremo Tribunal Federal,
e essa é a parte final da minha exposição, a meu ver, não tem dado respostas adequadas a esses problemas. Só para ilustrar a gravidade dessa situação, todo mundo concorda que o setor de saneamento básico no Brasil é um setor muito atrasado em termos de desenvolvimento comparativamente à nossa capacidade econômica e ao desenvolvimento social em outros índices do nosso país. Parte desse demérito, parte da culpa, portanto, a meu ver, se deve ao fato de que, durante anos e anos e anos, União, estados e municípios disputaram a titularidade do serviço. Quem seria o poder concedente, se isso seria um serviço tipicamente local, de titularidade dos municípios, ou seria algo transcendente, no âmbito, por exemplo, das regiões metropolitanas, e se transferiria para os estados, ou se deveria ter um âmbito mais nacional ligado às bacias hidrográficas e, consequentemente, a União teria um papel. E o Supremo Tribunal Federal levou aí quase uma década para decidir que depende. Depende, né? Se o interesse for predominantemente local, é do município. Se for predominantemente regional, é das regiões metropolitanas. Os municípios devem se consorciar. Se houver um interesse transcendente, a União aparece editando normas gerais. E aqui, como em outros setores da economia brasileira, para citar o nosso Caetano Veloso, a indefinição acabou sendo o regime. Para complicar ainda mais essa situação de insegurança jurídica, surgem os órgãos de controle que cada vez mais no Brasil têm um papel regulatório relevante. No âmbito federal, o Tribunal de Contas da União vem se arrogando a posição de superregulador e, além de fiscalizar as contas dessas autarquias federais, que são as agências, vem passando lições de casa para cada uma das agências. E eu me pergunto se, no âmbito da estrutura regulatória brasileira, cabe ao TCU esse grau de ativismo, de questionar a própria política regulatória de cada agência, num nível de especialização técnica, de detalhamento, que, para dizer o mínimo, se a agência existe, essa é a sua razão de ser, talvez não caiba ao órgão de controle de forma tão incisiva se imiscuir nessas decisões técnicas das agências. Então, aqui também é um problema de balanço, de equilíbrio institucional. É claro que quem tem juízo tem medo, para não dizer outra coisa, e uma recomendação, uma determinação do Tribunal de Contas da União, é claro que as pessoas temem pelos seus CPFs e acabam se adequando, se conformando. Mas essa é uma questão que está ainda em aberto. Por exemplo, boa parte da discussão sobre renovação de concessões no país tem um entendimento no âmbito do governo e das agências de que essas renovações são importantes, são medidas eficientes para realavancar o desenvolvimento desses setores, no setor ferroviário, no setor rodoviário, no setor de energia. E o Tribunal de Contas da União, muito ali premido pela atuação do Ministério Público do Tribunal de Contas, vem se colocando contrariamente a isso. É uma discussão longa, não teria tempo aqui para enfrentá-la, mas eu apenas assinalo que esse é um exemplo do índice, do grau elevado de insegurança jurídica da regulação econômica no nosso país. O segundo aspecto da minha análise diz respeito ao controle público. Acho que todos concordam que transparência e accountability são índices de desenvolvimento civilizatório, que o país tem avançado nesse setor, de que, a despeito dos seus erros pontuais, dos seus atropelos, um certo histrionismo de algumas atuações do Ministério Público e, às vezes, do Judiciário, em geral, a sociedade aplaude e espera o incremento do controle sobre a atuação dos agentes públicos. Mas o que tem acontecido no Brasil, e esse é o meu segundo diagnóstico a respeito do nível elevado de insegurança jurídica, é que nós optamos por um modelo de grande diversidade de normas e de multiplicidade de instituições que atuam no controle. Nós temos Ministério Público no âmbito federal e dos estados, nós temos Controladoria Geral da União e Controladoria na maior parte dos estados e em alguns municípios, nós temos a Advocacia Pública e nós temos o controle externo exercido pelo Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas. Pode parecer algo fundamental que pudesse ser avaliado
sob o critério de quanto mais melhor, ou ainda que não se chegue a tanto, de que o que abunda não prejudica. Mas o problema, a meu ver, de um controle público baseado em redundâncias, e essa ideia, não colocar todos os ovos no único cesto, numa única instituição, é o de que você também cria um nível elevado de insegurança jurídica. Eu vou dar um exemplo. O Brasil tem, a respeito de licitações, uma lei de licitações, uma lei que provavelmente substituirá a lei de licitações, que é a lei do regime diferenciado de contratações. O Brasil tem uma lei de improbidade administrativa e, desde 2013, uma lei anticorrupção, voltada basicamente para coibir atos de corrupção do setor privado. Acho que é um avanço positivo. Mas, num caso concreto, qual é a norma aplicável? É a multa prevista na lei de licitações? São as sanções previstas na lei de improbidade administrativa? São as medidas severas, penalidades previstas na lei anticorrupção? E quanto aos órgãos de controle? Há previsão de, por exemplo, acordos substitutivos de sanções, acordos de leniência, podem ser celebrados com a Controladoria Geral da União, com o Ministério Público Federal e, eventualmente, podem ser até submetidos, em alguns casos, se as ações já estiverem propostas, à homologação judicial. Por exemplo, algumas empresas celebraram acordos com o Ministério Público Federal e respondem a processos perante o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União já disse: esses acordos são inoponíveis a mim, porque eu sou um tribunal auxiliar do Poder Legislativo e gozo de independência nos meus julgamentos. Vale o acordo que daria segurança jurídica àquela empresa que revelou uma série de informações relevantes para as investigações ao Ministério Público, pagou uma multa elevada fixada no acordo, ou vale a decisão final do Tribunal de Contas da União? Se alguém depois vier a ajuizar uma ação, por exemplo, a Advocacia Geral da União propôs uma série de ações em relação a prejuízos supostamente gerados pelos gestores da Petrobras em relação ao acionista controlador, que é a União Federal, sem levar em conta que acordos de leniência já tinham sido celebrados. A legislação brasileira permite essa discussão, porque, afinal de contas, não há uma definição sobre qual a norma aplicável e qual a instituição encarregada de aplicá-la. E isso também é algo que pode gerar uma espécie de efeito paradoxal em termos de segurança jurídica no controle público. Nem sempre controlar mais é controlar melhor, e nem sempre os órgãos de controle redundantes, na sua atuação, produzem para a sociedade o efeito esperado, que é a dissuasão de condutas desviantes e o incremento do grau de transparência e conformidade da atuação à lei dos agentes públicos e privados. E chego assim ao terceiro aspecto da minha análise, do meu diagnóstico, em relação ao alto grau de judicialização da vida econômica e social do país. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, conhecido de todos, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, chega a usar a expressão a judicialização da vida para indicar esse grau elevadíssimo de tutela judicial que acaba sendo mais a regra do que a exceção. O Poder Judiciário tem sido chamado a resolver questões nos mais variados campos, nas mais variadas situações, com um nível de independência que, do ponto de vista institucional, orgulha a sociedade brasileira. Em todas as análises internacionais, o grau de independência do Poder Judiciário é elogiado como um bom índice de desenvolvimento institucional do país. Mas, do ponto de vista prático, quais têm sido os resultados? Aqui eu tendo a concordar com o professor Hayek. Não é difícil concordar com ele, pelo menos para mim, que sou um leitor da sua obra e um admirador, mas eu tendo a concordar não pelas razões teóricas fundadas numa diferença de origem entre a common law e o civil law. A minha concordância se deve à análise empírica dos fatos da realidade brasileira. E aqui é preciso fazer uma distinção, como um disclaimer antes de fazer a crítica. O disclaimer é: o Poder Judiciário é chamado a tomar essas decisões porque outras instituições, muitas vezes, se omitem. Então, assim, a crítica aqui é estrutural e não pontual e muito menos
personalista, não tenho nenhum interesse em fulanizar esse debate. Mas a crítica é séria. Primeiro, quando um governo aprova um conjunto de reformas na legislação trabalhista com determinado discurso, gostem os juízes trabalhistas do trabalho ou não dessas reformas, essa foi uma decisão soberana do Congresso Nacional, sancionada pelo chefe do Poder Executivo. Quando um conjunto de juízes, qualquer que seja a sua postura política e ideológica, se nega a aplicar essa legislação, há uma anomalia institucional no sistema. Não cabe aos juízes do trabalho julgarem a própria decisão legislativa. E aqui é preciso pensar por que é que isso acontece no país. Isso acontece no país porque essa é, mais do que a vontade individual de alguns juízes, essa é a cultura jurídica e política predominante entre nós. E nós militamos aí na área do ensino jurídico há alguns anos, no meu caso já lá se vão 20 anos, eu percebo isso na formação dos estudantes. Essa é a ideia que vem da base. A ideia de que o juiz do trabalho ele acaba, pelo grau elevado de independência judicial, tendo um nível de voluntarismo nas suas decisões, ainda que movido pelas melhores intenções, que é incompatível com qualquer noção de Estado democrático de direito. A decisão política foi tomada, o juiz tem o direito de votar no candidato da oposição nas eleições seguintes, mas não tem direito de deixar de aplicar a lei, salvo, evidentemente, no caso de manifesta inconstitucionalidade. Isso tem se manifestado não apenas no âmbito da justiça do trabalho. Acho que há setores em que o grau de judicialização é muito elevado por uma falta de percepção do judiciário de que há determinados campos em que ele tem que se pautar pela autocontenção e pela deferência às decisões políticas, tanto dos legisladores como dos administradores públicos. Eu destacaria o campo da defesa do consumidor, em que, a partir de uma interpretação extensiva do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, se rasgam contratos com toda tranquilidade. O valor de um contrato no Brasil é quase nulo. E isso, é preciso também ter essa compreensão. Muitas vezes os juízes são premidos pelo clamor popular, que os leva, como medianamente integrantes da classe média brasileira, a se considerarem autorizados a responder a reclamos da sociedade que não podem ser respondidos por juízes que julgam casos concretos e acabam produzindo efeitos sistêmicos deletérios. Um exemplo básico é o problema grave da saúde suplementar no Brasil, que é um problema geral da sociedade pela impossibilidade ou incapacidade gerencial do SUS de dar respostas adequadas ao projeto da Constituição de 88, mas que acaba resultando num nível de judicialização muito elevado, sem par no mundo inteiro. Se essa análise for feita aqui pelo Supremo em Números ou Regulação em Números aqui da escola da FGV, tenho certeza que vai chegar lá, nós vamos fazer comparações com países que têm um grau de judicialização próximo, e aqui já não conseguimos mais nos comparar a vizinhos desenvolvidos da América do Sul. Chile, por exemplo, é inimaginável esse grau de judicialização. Nos compararíamos mesmo assim a Colômbia, Peru, a África do Sul, que é um outro BRIC, e vamos chegar à conclusão de que o Brasil tem um papel, ou dá um papel ao judiciário muito além do que se pode admitir. Alguém vai me perguntar, mas qual é o problema da judicialização? Basicamente são 3 problemas. Primeiro, um problema de isonomia. É preciso sempre pensar que em demandas de massa o acesso ao judiciário é assimétrico pelas pessoas. As decisões num sistema jurídico como o brasileiro, em que não há uniformização de entendimentos nem precedentes vinculantes, tendem a ser diferentes. Então, há um problema também de tratar casos idênticos de forma diferente e casos diferentes de forma idêntica. Um problema de eficiência. O judiciário não consegue fazer planejamento nem para o setor público, nem para o setor privado, porque não tem qualificação, porque não tem a visão do todo. O setor privado não tem a visão do risco do negócio, do grau de retorno no médio e longo prazo, não consegue precificar adequadamente, isso é óbvio. E no setor público não tem os instrumentos orçamentários na mão,
e não é habilitado para realizar essas decisões. E, finalmente, um problema de accountability muito grave. Por pior que seja a democracia, por menos fé que tenhamos na representação política, os juízes são vitalícios no Brasil e não estão sujeitos ao teste de legitimidade próprio das democracias, que são as eleições. Embora hoje em dia seja muito comum vê-los na televisão, opinando sobre todos os assuntos, de ogivas nucleares aos poemas de Manuel de Barros, os juízes se tornaram figuras públicas do ponto de vista político totalmente irresponsáveis, do ponto de vista da responsabilidade política. E a consequência disso é que essas decisões afetam a todos nós sem que nenhum de nós seja capaz de modificá-las, sobretudo quando chegamos ao Supremo Tribunal Federal. E eu vou concluir falando dos dois tribunais máximos do país, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Em relação ao Superior Tribunal de Justiça, foi concebido como uma espécie de corte de cassação, dando a última palavra sobre o direito infraconstitucional, dividido em 6 turmas, 2 de direito público, 2 de direito privado e 2 de direito penal. E o Superior Tribunal de Justiça tem basicamente o papel de uniformizar a interpretação do direito federal. Não funciona bem. Sim, ministros os mais qualificados, muitas vezes scholars, pessoas respeitáveis em muitos casos, mas institucionalmente leva muito tempo para a Corte Especial do STJ uniformizar matérias e, quando faz, há muitas vezes uma questão constitucional embutida e o Supremo vai decidir diferentemente do que o STJ decidiu. Então, a minha percepção é de que esse sistema que foi concebido na Constituição de 88 para desafogar o Supremo, que exercia a dupla função de uniformizar tanto o direito federal como o direito constitucional, criou uma dualidade de regime de recursos que favorece a insegurança jurídica. E quanto ao Supremo, melhor dirá o professor Joaquim Falcão, que falou que não temos um Supremo, mas 11 Supremos. 11 Supremos porque há uma tendência clara, evidente, em quem atua perante o Supremo, e é o meu órgão de atuação fundamental como advogado, e como pesquisador, eu vejo, há um processo de monocratização das decisões. As decisões singulares acabam tomando o lugar das decisões do Pleno, que, de tão disfuncional, acabam pressionando os ministros a tomarem decisões esponte própria. E o que acontece depois disso? O plenário não tem condições de dar conta desse manancial de decisões. Qual é a consequência disso em termos de segurança jurídica? Uma decisão de um ministro da mais alta corte do país vigora anos e anos e anos a fio sem que haja um teste colegiado pelo Tribunal Supremo sobre se aquela decisão deve ou não prevalecer. Muitas vezes essa decisão é derrubada pelo plenário e o nível de insegurança jurídica que isso leva é muito grande. Outro problema, o Supremo tem algumas decisões que vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário, mas não está vinculado à sua própria jurisprudência. O nível de oscilação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação a qualquer corte constitucional de um país parelho ao Brasil, já mencionei alguns, é muito elevado. Nós temos hoje no Supremo juristas de estirpe, respeito a todos eles, mas o grau de oscilação dessa jurisprudência, agora mesmo em matéria penal, relações políticas com o legislativo, é um grau muito elevado. Isso leva a um risco elevado para o processo político e, consequentemente, também é um risco elevado para o próprio desenvolvimento da economia, já que estabilidade política é condição sine qua non da atração de investimentos para o médio e longo prazo. Então, para não ficar apenas nas críticas que podem levar a um certo colorido pessimista na minha exposição, e, na verdade, meu objetivo não é dizer se o copo está mais cheio ou meio vazio, né? Tentar contribuir com o diagnóstico de alguém que vive nesse mundo, é o de que é preciso reconceber o papel do direito público na sociedade brasileira a partir de uma maior valorização da ideia de segurança jurídica. Essa valorização perpassa todos esses setores que eu mencionei: regulação econômica, controle público,
e atuação proativa dos juízes em relação a, desde controle de contratos até o controle da relação entre os poderes no país. Se não houver essa preocupação em termos de previsibilidade e estabilidade das normas do direito público, nós vamos ter sucessivos governos que vão ter projetos mais bem ou menos bem elaborados, que vão estar melhor ou pior inspirados em termos de escolhas políticas, mas o que perpassa a sociedade brasileira será sempre uma certa insegurança em relação a tudo que se faz, né? Desde o empregado de uma pequena padaria que não saberá exatamente quais são os seus direitos, até os pequenos, médios e grandes empreendedores que, evidentemente, raciocinarão com riscos muito elevados, que, infelizmente, são ainda os riscos que o direito tem oferecido à sociedade brasileira. E, portanto, acho que esse é um tema fundamental que deve ser objeto das nossas preocupações, inclusive das preocupações gerais do país quanto à retomada do desenvolvimento. Muito obrigado. Professor Gustavo Benebar, muito obrigado pela excelente exposição. Vamos ouvir agora o ministro Hernani Galvez. Bom dia ou boa tarde a todos. Muito obrigado, Sérgio Guerra. Nós estamos aqui praticamente às 12h15, encerrando o nosso painel número 2, coordenado pela EPGE, sob a inteligência e liderança do nosso Rubens Cisne. Eu vou seguir um conselho aqui do nosso guru político Sérgio Quintela. Fale alto para ser ouvido, claro para ser entendido e curto para ser aplaudido. Eu vou procurar seguir esse seu conselho, Sérgio. E para dizer o seguinte, realmente, não há muitos anos, há décadas, que o Estado e o governo brasileiro andam de passo errado e vêm descendo uma ladeira de desequilíbrio fiscal preocupante. O que eu vejo hoje, que é depois de todos esses erros cometidos e consagrados, hoje registrados, essas palestras de hoje reveladas aqui foram extraordinárias, nós vamos levar uma grande quantidade de conhecimento conosco para casa, mas o que aconteceu nesse último governo é que começamos a corrigir esses desvios e esses desequilíbrios. Houve praticamente na década do governo petista, a partir de 2010 principalmente, um aparelhamento do Estado. Foi a maior desgraça que aconteceu na história política e econômica do Brasil. Esse aparelhamento do Estado que levou à corrupção na Petrobras, na Eletrobras, no Banco do Brasil, nos Correios, na Caixa Econômica, foi corrigido. Nós esperamos que produza frutos daqui para frente, mas basicamente ele foi corrigido na sua raiz, na sua essência. O governo do Michel Temer, que substituiu o presidente Dilma, desaparelhou o Estado e colocou na Petrobras uma administração criteriosa, honesta e eficiente. Colocou no BNDES a mesma equipe. E no Banco do Brasil, e na Eletrobras, e na Caixa Econômica. Nós vemos aqui no IPEA. Hoje, sob o comando do Luzardo, é uma entidade que merece toda a nossa confiança. Eu acho que realmente o governo mudou ou está mudando para melhor. E nós temos que acreditar para sermos otimistas em relação a essa mudança. Acho que precisa mudar. Tanto as mudanças são necessárias, as reformas são essenciais, no governo como no Estado. Elas estão sendo conduzidas, nós estamos vendo aí a reforma trabalhista, a terceirização, o projeto de reforma tributária, de política fiscal. Essas propostas que estão em
encontrando muita resistência no Congresso Nacional, é parte de um projeto político. É que nós estamos às vésperas de uma eleição importante em todos os níveis, e é evidente que os deputados, senadores e mesmo nos estados, os vereadores, estão preocupados com a reeleição e não com as reformas que, de um modo geral, são impopulares. Mas eu acho, e depois de ouvir e receber todos os ensinamentos que foram trazidos nesse painel, eu acho que nós estamos caminhando numa direção certa e com possibilidade de acertar. Rubens Cisne, muito obrigado. Nós chegamos ao final, eu acho que você vai encerrar aí. Ministro, obrigado. Nós vamos, obrigado por me passar a palavra, nós vamos passar agora ao momento mais importante do nosso seminário do dia de hoje, que será o momento em que nós vamos ter o ministro assinando o livro que está sendo lançado. E eu preparei, com base no dia no qual foi feito o seminário, que foi uma formatura da nossa pós-graduação, com o discurso do ministro, eu preparei um pequeno apanhado, apenas para contextualizar a situação e para que entendamos de onde surgiu o livro, como surgiu o livro As Crises da Minha Vida, que eu vou pedir para passarem aqui na tela. Um apanhado de 1 minuto apenas desse seminário aqui na IPGE. Por favor. Funcionário do Banco do Brasil, eu fui requisitado para explicar a depositantes e clientes do banco o que é que isso significava. Tirar 3 zeros da moeda. Muita gente ficou cismada, achando que estava sendo roubado. Não espera, que só vai acontecer em 2015. O Simões Lopes também foi conosco. E ele me contou uma história muito interessante, quer dizer, uma história assim, pitoresca. Ele chegou a ver, eu tinha uma dificuldade para vir aqui. Por quê? Porque eu fui fazer o registro da delegação e a mocinha lá, o Uruguai, me perguntou: seu nome? Luiz Simões Lopes. Onde nasceu? Em Pelotas. Senhor, eu lhe perguntei, onde? No como? Em Pelotas nascemos todos nós outros. E eu estou despachando com o presidente Figueiredo, começamos a falar na crise, e o Figueiredo me disse assim: talvez eu estou convencido que soltaram os 3 cavaleiros de Apocalipse contra o meu governo. E invocou essa figura bíblica. E mais ainda, figura bíblica, só falta uma praga de gafanhoto. O presidente, não é tanto assim, presidente. Nós estamos administrando a dívida, estamos saindo, mas não fique tão pessimista. E aí termina o despacho, eu desço, pego o carro na garagem do Planalto, e eu tinha um motorista, Maurício. Eu digo: Maurício, você tem um jornal aí, que eu estava sem nada para ler. Ele disse: tem um jornal aqui de Cuiabá. Aí eu: me empresta aí. Eu pego o jornal de Cuiabá, primeira página. Onda de gafanhoto da Bolívia. Onda de gafanhoto da Bolívia invade Mato Grosso. Vamos então para o nosso coquetel, para o qual estão todos convidados, por favor. Obrigado, Rubens. Muito bem.